Pirâmide crescente e drop set. Aumenta mais a força e a hipertrofia do que o método tradicional de treinamento? Eu sou o professor Rodrigo Baladã e eu vou abordar esse assunto para você que me acompanha nesse vídeo. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo esse vídeo, dá um like aqui embaixo, clica aí em inscrever-se, se inscreve no canal, dá uma força para a HiFit, porque é isso que me motiva, é isso que faz com que eu continue tendo motivação para poder continuar produzindo conteúdo para entregar de forma mastigada para você, profissional de educação física, estudante de educação física, ter acesso à informação. Essa informação que a gente sabe que é muito difícil em virtude de não ter literatura na língua portuguesa tão contundente a respeito dos assuntos que cercam, né, o nosso trabalho, o nosso dia a dia numa sala de musculação. Bom, eu trouxe aqui um artigo do European Journal Applied Physiology. Esse artigo foi publicado agora, no início de 2017. O European Journal Applied Physiology é um jornal muito respeitado, com um fator de impacto considerado, e esse artigo é um artigo muito recente sobre um tema que é muito falado, muito discutido, muito aplicado na nossa área prática de academia, no treinamento de musculação. E esse artigo aqui ele tem o título de que pirâmide crescente e drop set não promovem ganhos de força e hipertrofia muscular superiores e mudanças na arquitetura muscular comparados com um método tradicional de treinamento de força em indivíduos jovens, homens muito bem treinados. Contundente o título do artigo, né? Bom, antes da gente começar a discorrer esse artigo, eu trouxe ele aqui, eu vou discorrer, eu selecionei todas as partes importantes desse artigo. Antes de eu começar a apresentar para você que está aí me assistindo, eu queria deixar bem claro que o que eu vou apresentar aqui é referente a esta evidência. Existem outras evidências na literatura que não são tão recentes como essa. Eu procuro sempre trazer para você a última evidência a respeito de cada assunto. Essa evidência acabou de sair agora em 2017, tem um mês, e fala sobre esse assunto. Eu queria também deixar claro que, como existem outras evidências, essa evidência que é a mais recente é a primeira evidência que equalizou os 3 métodos de treinamento em relação ao volume total de trabalho da pirâmide crescente, do drop set e do modelo convencional de treinamento de força. Bom, então vamos lá, né? Vamos discorrer o artigo inteiro. Eu separei aqui as partes mais importantes e eu vou apresentar para você que está aí me assistindo. Bom, uma introdução aqui. Para maximizar ou para prevenir a estagnação nos ganhos de força e hipertrofia muscular, os treinadores e os levantadores de peso muito bem treinados têm usado sistemas, métodos de treinamento avançados. Os sistemas de treinamento compõem uma variedade de técnicas de treinamento que enfatizam diferentes variáveis do treinamento de força, como, por exemplo, intensidade, volume, ação muscular, tipo e ordem dos exercícios e velocidade das repetições, objetivando maximizar adaptações específicas induzidas pelo treinamento, como, por exemplo, o ganho de força ou a hipertrofia muscular. Os sistemas de treinamento eles são recomendados para indivíduos treinados. Apesar disso, existe pouco conhecimento sobre realmente, de fato, que esses protocolos, esses sistemas de treinamento, quando comparado com os métodos de treinamento, eles realmente são superiores. O método pirâmide, por exemplo, o método pirâmide crescente, é um método muito popular entre os praticantes de treinamento de força. E a pirâmide crescente, como característica, ela aumenta a intensidade e diminui o número de repetições a cada série de exercícios. Então, por exemplo, uma pirâmide crescente seria 100 quilos, 12 repetições, 120 quilos, 9 repetições, 140 quilos, 6 repetições. Isso seria tradicionalmente uma pirâmide crescente.
Bom, é sugerido que o método de pirâmide crescente induza uma alta tensão mecânica no músculo por aumentar a intensidade e o volume total de trabalho, que é o número de séries, vezes as repetições, vezes a carga de treinamento, aumentando o recrutamento de unidades motoras rápidas, ou seja, aqui inervam as unidades motoras que inervam as fibras de grosso calibre, de contração rápida, ou seja, as fibras tipo 2, brancas, 2A e 2B, ou 2X, como algumas pessoas preferem explanar. Bom, no entanto, pelo nosso conhecimento, não existem estudos comparando os ganhos de força e hipertrofia induzidos pelo treinamento entre o método pirâmide crescente e o protocolo tradicional, o arroz com feijão que nós fazemos. Além do sistema de pirâmide crescente, o sistema de drop set é outro popular sistema de treinamento muito utilizado entre os bodybuilders. Esse sistema é caracterizado por séries realizadas até a falha, onde ocorre diminuição da carga ao final de uma série, aproximadamente 20%, que é o que está citado aqui. Realiza-se mais uma série até a falha, diminui-se novamente 20% aproximadamente da carga e faz novamente uma série até a falha, constituindo de 3 séries em uma única série, com diminuições de 20% aproximadamente e todas as séries sendo realizadas até a falha. A respeito disso, é sugerido que o drop set produza um alto estresse metabólico devido a um alto número de repetições realizadas em cada série e, dessa forma, um volume total de trabalho que pode promover maiores aumentos na massa muscular que o método tradicional. Similar ao modelo pirâmide crescente, não existem estudos que tenham comparado adaptações induzidas pelo treinamento entre o método drop set e o método de treinamento tradicional. Tem sido mostrado que aumentos na massa muscular, na força muscular e na hipertrofia são fortemente dependentes do volume total de treinamento no trabalho de força. Estudos têm mostrado maiores aumentos na força e na hipertrofia para protocolos com alto volume, alto trabalho total, né? Um alto volume total de trabalho, quando comparado a protocolos com um baixo volume total de trabalho, independente do tipo de manipulação ou variáveis de treinamento. Bom, quando esses protocolos de treinamento são equalizados, o volume total de trabalho são equalizados, eles não mostram diferenças nem na força e nem na hipertrofia, apesar das distintas manipulações dessas variáveis de treinamento. Assim, é razoável sugerir que, quando o volume total de trabalho é equalizado, a manipulação das variáveis de treinamento, quando nós utilizamos um método de pirâmide crescente, que é um método tensional, e o método drop set, que é um método que gera estresse metabólico, podem não promover aumentos adicionais nem na força e nem na hipertrofia quando comparado ao método arroz com feijão. Faz uma, descansa, faz outra, descansa, faz outra, descansa. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi comparar os efeitos do método pirâmide crescente e drop set com o método tradicional, com um volume total de trabalho equalizado. É justo. Como objetivo secundário, nós comparamos os efeitos desses protocolos em alguns parâmetros de arquitetura muscular, que na verdade são o ângulo de penação e o comprimento do fascículo. Nossa hipótese era que os 3 métodos promovem aumentos similares, tanto na força quanto na hipertrofia, quando o volume total de trabalho era equalizado entre os protocolos, entre eles. Com relação aos métodos, 32 homens treinados, como eu falei, os participantes tinham que estar treinados em membros inferiores há pelo menos 4 anos, com uma frequência de pelo menos 2 vezes por semana.
e eles tinham que realizar agachamento com pelo menos 130% do peso corporal para serem considerados treinados. É muito peso nas costas. Bom, design experimental. Inicialmente, os participantes visitaram um laboratório para realizar uma sessão de familiarização com o leg press 45 e a cadeira extensora, para fazer o teste de 1RM. Eles completaram o primeiro teste de 1RM e 48 horas após a sessão de familiarização. A 1RM foi retestada 72 horas após o primeiro teste de 1RM. 72 horas após, a área de secção transversa e do vasto lateral e as variáveis de arquitetura muscular, como eu falei anteriormente, o ângulo de penação e o fascículo, foram atribuídos também. Os participantes realizaram 2 sessões de familiarização com os protocolos atribuídos e então se submeteram a 12 semanas de treinamento de força. O leg press e a cadeira extensora, a 1RM deles, foram retestadas ao final da 6ª semana para ajustar a carga de treinamento. Além disso, a área de secção transversa e a arquitetura muscular, o leg press 45 e a cadeira extensora, a 1RM destes 2 exercícios, foram reavaliadas 72 horas após a última sessão do protocolo total de 12 semanas de intervenção, 3 meses de intervenção. Bom, com relação à equalização e à progressão do volume total de trabalho, 70% era destinado ao leg press e 30% destinado à cadeira extensora, respectivamente. O volume total de trabalho era aumentado em 7% a cada 3 semanas. Isso davam 6 sessões. Isso é um microciclo de treinamento para todos os participantes. Terminou um microciclo, aumenta 7% no volume total de trabalho. É um incremento muito interessante, bastante significativo. Com relação ao método tradicional de treinamento. Em relação ao método tradicional de treinamento, a intensidade atribuída foi de 75% de 1RM no leg press e na cadeira extensora. Todos os participantes realizaram de 3 a 5 séries, de 6 a 12 repetições em cada exercício. O número de séries e repetições era ajustado o tempo inteiro em que o volume total de trabalho era aumentado. 2 minutos de recuperação entre as séries e 2 minutos de recuperação entre os exercícios. Com relação ao método pirâmide crescente, os participantes realizaram um protocolo de pirâmide crescente com um volume similar ao trabalho do leg press, que era o lado contralateral, que era o lado como se fosse controle, que era o método tradicional. Com respeito a isso, o número de séries que cada participante realizou variou de 3 a 5 e o número de repetições realizadas em cada série foi aproximadamente 15 repetições na primeira série a 65% de 1RM, aproximadamente 12 repetições na segunda série a 70% de 1RM, aproximadamente 10 repetições na terceira série a 75% de 1RM, 8 na quarta série a 80% de 1RM e 6 repetições na quinta série a 85% de 1RM. Similar ao protocolo de treinamento tradicional. Um par de participantes pode não ter alcançado a falha na primeira ou na segunda série, mas todos eles alcançaram a falha nas últimas séries. Similar ao modelo tradicional, ao protocolo tradicional, o número de séries e repetições era ajustada a cada 3 semanas, quando o volume total de trabalho era aumentado. Também 2 minutos de recuperação entre as séries e 2 minutos de recuperação entre os exercícios, assim como o modelo tradicional, o método tradicional. Com relação ao sistema drop set, então, os participantes realizavam 2 drops ao final da primeira série inicial, como eu falei anteriormente. Colocava lá a carga, fazia até a falha a primeira série, um drop, diminuía 20%, fazia até a falha, segundo drop, diminuía 20%, fazia novamente a terceira série, que era considerado o segundo drop. Ok? Bom, se o volume total de trabalho que era pré-determinado fosse alcançado antes do final do segundo drop, o exercício era terminado, interrompido
em virtude da equalização do volume total de trabalho. Não precisava fazer o segundo drop, que seria a terceira série, que se igualaria ao método tradicional. Também 2 minutos de recuperação entre as séries e 2 minutos de recuperação entre os exercícios. Com relação à força máxima 1RM, a 1RM no leg press e na cadeira extensora era realizada segundo as recomendações descritas por Brown. Inicialmente, os participantes realizaram um aquecimento em bicicleta ergométrica a 20 km por hora por 5 minutos. Seguiram de 2 aquecimentos específicos. O primeiro consistia de 8 repetições a 50% da 1RM estimada e o segundo era 3 repetições com 70% da 1RM estimada. 2 minutos de recuperação entre as séries de aquecimento. Após o aquecimento, era iniciado o teste de 1RM. Mandaram bala lá nos sujeitos da pesquisa. Com relação à área de secção transversa do músculo, era obtida através de imagem de ultrassom. Os participantes foram instruídos a se abster-se, ou seja, não realizar atividade física vigorosa 72 horas antes da análise do teste lá de área de secção transversa com o aparelho de ultrassom. Antes da aquisição das imagens, os participantes ficavam na posição supina por 20 minutos para garantir a redistribuição do fluxo corporal. Bom, o ponto correspondente a 50% da distância entre o trocânter maior e o epicôndilo lateral do fêmur foi usado para a aquisição da área de secção transversa pela imagem de ultrassom. Essas imagens foram adquiridas no plano sagital. Com relação ao ângulo de penação e o comprimento do fascículo. O ângulo de penação e o comprimento do fascículo do vasto lateral, no quadríceps, foram mensurados na mesma hora e no mesmo local da aquisição da análise de área de secção transversa, com a sonda, o aparelho, sendo orientado de forma longitudinal ao ventre muscular, ou seja, perpendicular. O ângulo de penação foi definido como o ângulo formado entre a inserção de um fascículo e a aponeurose profunda. O comprimento do fascículo foi definido como a distância da origem do fascículo na aponeurose profunda até a inserção da aponeurose superficial. Vamos aos resultados. Bom, 12 semanas de intervenção, 3 meses de treinamento. O trabalho foi realmente equalizado, não há diferença significativa entre o protocolo tradicional, modelo de pirâmide crescente e o sistema de drop set, sem diferença significativa no volume total de trabalho. Então é o primeiro estudo realmente que equalizou os 3 métodos e procurou verificar se existiria algum método superior dos 3 analisados, dos 3 protocolos. Com relação à força máxima, esse primeiro gráfico aqui, com relação ao pré e pós, todos os 3 métodos aumentaram a força máxima de forma significativa e não houve diferença entre os 3 métodos no aumento da força. Os 3 métodos aumentaram de forma similar. Então, o método pirâmide crescente e o método drop set não adicionaram ganhos de forças superiores ao método arroz com feijão, ao método tradicional. Tanto na parte do leg press, tanto na parte da cadeira extensora, quanto com relação à junção dos dois. Todos eles aumentaram a força, sem diferença significativa entre os protocolos, com um modelo equalizado de volume total de trabalho. Com relação à área de secção transversa do músculo, quem hipertrofiou mais? Com relação ao pré e pós, todos os protocolos hipertrofiaram significativamente após 12 semanas, 3 meses de intervenção. Houve diferença significativa entre os 3 protocolos? Não. Com o modelo de trabalho total equalizado, tanto faz fazer tradicional, pirâmide crescente ou drop set.
não vai fazer diferença nenhuma com relação à força, como eu acabei de mostrar acima, e parece que com relação a aumento de massa muscular, se o volume total de trabalho for equalizado, também não vai fazer diferença no aumento de massa muscular. Então parece para você aí que é fã de métodos de treinamento e acredita, tá vendo? Ah, eu acho, acredito, eu sinto, eu penso que é melhor. Vamos olhar a ciência, vamos ver o que os estudos estão mostrando. Gostaria de frisar mais uma vez, eu estou me referindo a esta evidência, lembrando, de uma certa forma, um grau de importância muito grande, é a primeira evidência que equalizou os 3 métodos de trabalho. Se existem outras evidências anteriores, sem equalizar os métodos de trabalho, e que houve diferença entre os protocolos de sistemas de treinamento com relação ao método tradicional, ok, estou me referindo a esta evidência de 2017 num modelo equalizado de volume total de trabalho. Tanto faz você fazer o tradicional, a pirâmide crescente e o drop set. Vai aumentar a força do mesmo jeito, vai aumentar a hipertrofia do mesmo jeito. E olha que interessante, o método pirâmide crescente é um método de tensão mecânica, que é uma estratégia para se aumentar a força e hipertrofia. O método drop set é um método que se utiliza do estresse metabólico, que é um método teoricamente eficaz para aumentar também a força e a hipertrofia, comparado com o modelo convencional. Nenhum desses 2 métodos apresentou superioridade nem para a força, nem para a hipertrofia com relação ao método tradicional. Bom, em relação ao ângulo de penação, os 3 aumentaram também de forma significativa, sem diferença entre os grupos. Com relação ao comprimento do fascículo, os 3 também aumentaram o comprimento do fascículo, ou seja, tamanho da quantidade de sarcômeros em paralelo, e não houve diferença entre os grupos. Discussão do estudo. O que os autores falam, o que os autores sugerem, as limitações, enfim, é a parte mais importante do estudo. Os autores falam que esta é a primeira evidência que comparou os efeitos do método pirâmide crescente, drop set e o sistema tradicional com o volume equalizado para avaliar força, área de secção transversa e parâmetros da arquitetura muscular em indivíduos muito bem treinados. E são muito bem treinados mesmo, porque colocar 130% do peso corporal para fazer agachamento tem que estar treinado. Nosso principal achado é que a pirâmide crescente e o drop set não produzem ganhos adicionais, nem com relação à força, nem com relação à hipertrofia, quando comparado ao modelo tradicional. Você que adora colocar aí teu aluno de personal para fazer 200 métodos, dizendo que ele vai quebrar o platô, que ele vai conseguir aumentos superiores do que o método tradicional e muda a série todo dia, muda os exercícios, cria uma lambança, uma salada, parece que não tem muita diferença não. Bom, nós encontramos aumentos similares na força entre os 3 métodos, e esses aumentos na força, tanto no leg press quanto na cadeira extensora, reportados aqui, são consistentes com outros estudos que realizaram com o método tradicional em indivíduos muito bem treinados, ou seja, aproximadamente um ganho aí de 20% após 24 semanas. Bom, com relação à comparação dos 3 métodos, é sugerido que o método pirâmide crescente possa induzir aumentos na força comparados com o método tradicional e drop set por aumentar progressivamente a intensidade e dessa forma pode aumentar o recrutamento de rápidas unidades motoras, ou seja, os motoneurônios que inervam fibras de grosso calibre, as fibras de contração rápida, 2A e principalmente 2B. Essa é a teoria. Na prática, no estudo, não se concretizou. Em nosso estudo, o aumento da 1RM, da força máxima, foi similar entre os 3 protocolos.
A média de intensidade do trabalho utilizada nesse estudo foi similar entre os 3 protocolos. E isso particularmente pode explicar os ganhos similares. Ou seja, se você trabalha com o mesmo volume total de trabalho e com a mesma intensidade relativa a um RM, tanto faz fazer tradicional, pirâmide crescente ou drop set. Além disso, a equalização do volume total de trabalho pode ter promovido, entre os protocolos, né, de treinamento, aumentos similares, né, apesar das diferenças entre volume e intensidade entre os protocolos, né, e dessa forma os ganhos de força. Foi o que eu falei anteriormente. O método tradicional é o método que foi utilizado como controle. Faz, descansa, faz, descansa, faz, descansa. Eu costumo sempre dizer, musculação é a atividade mais sacal e mais monótona que você pode fazer. Está insatisfeito? Vai fazer balé. Porque musculação não tem o que inventar, é arroz com feijão. Faz uma série, descansa, faz outra série, descansa, faz outra série, olha para o teto, descansa. O que acontece? O protocolo de pirâmide é um protocolo de tensão mecânica e o protocolo de drop set é um modelo de estresse metabólico. Teria que dar alguma diferença significativa pelo apanhado teórico da coisa, né? Pela ideia fisiológica da coisa. Não deu. Nossos dados sugerem a hipótese de que os modelos, os sistemas de treinamento de força, de fato, não maximizam a força muscular entre os indivíduos treinados quando o volume é equalizado. Os aumentos na área de secção transversa do vasto lateral do quadríceps também foram similares entre os protocolos. Discussão do estudo. Nesse presente estudo, todos os participantes aumentaram a área de secção transversa e a variabilidade entre os sujeitos foi menor do que em estudos reportados anteriormente. É possível que, segundo as características de nosso modelo de design experimental, tenha otimizado os estímulos anabólicos e minimizado essas variabilidades entre os sujeitos, apesar, mesmo eles sendo treinados. Os indivíduos tinham um volume de carga de treino inicial, que era considerado o histórico deles, né? Deixando uma sobrecarga muscular apropriada logo no início, né, de trabalho. O volume total de trabalho era frequentemente aumentado, ou seja, existia uma progressão. A cada 6 sessões, que teoricamente pode ser caracterizado como um microciclo, eles progrediam 7% do volume total de trabalho. E isso, sem dúvida nenhuma, para garantir, né, a progressão contínua e a equalização da carga entre os 3 protocolos. Então, realmente, o estudo amarrado, muito equalizado entre os 3 protocolos distintos. Bom, com relação a isso, com respeito a isso, a comparação entre os 3 métodos, os protocolos de 3 métodos, tem sido sugerido que o drop set é um sistema de treinamento que vai até a falha em todas as séries. E ele está associado com um alto volume de trabalho total. E que isso seria vantajoso para a hipertrofia muscular, por garantir um alto estresse metabólico e, consequentemente, criar um ambiente anabólico quando comparado aos 2 protocolos, tradicional e pirâmide crescente. No entanto, contudo, nosso protocolo de drop set não resultou em grandes aumentos na área de secção transversa do músculo quando comparado aos outros 2 protocolos. Como o método tradicional e o pirâmide crescente não requerem o alcance da falha concêntrica em todas as séries, os participantes não alcançaram essa falha em todas as séries. Apesar do fato de que o alcance na falha concêntrica não foi um pré-requisito nesses 2 métodos, tradicional e pirâmide crescente, eles realizaram um esforço de um nível muito alto e fadiga devido ao alto volume de trabalho total inicial já no programa, tá? Já na parte inicial do programa. E os aumentos periódicos no volume total de trabalho, né, nesse protocolo experimental. Dessa forma, nós podemos considerar que somente o protocolo de drop set realizou todas as séries até a falha.
Com relação ao nosso conhecimento, não existem dados que suportem a ideia que indivíduos devem fazer todas as séries até a falha em seus programas, em suas rotinas de treinamento. Não há necessidade de fazer até a falha todas as séries. Porque o drop set, como dito aqui, olha como era maravilhosa a discussão. O cara que só lê lá o abstract do artigo, ele não tem informação nenhuma sobre isso. Olha o que eu estou trazendo de informação para você no final do estudo, nas últimas linhas, na discussão do estudo. O drop set dos 3 modelos foi o único sistema de treinamento que foi até a falha em todas as séries. Os outros estudos, como eu já citei lá em cima e acabei de citar aqui nesse parágrafo, não alcançaram a falha em todas as séries. Se alcançar a falha em todas as séries fosse fundamental, indispensável para se otimizar os resultados, o drop set teria dado diferença significativa, tanto na força e principalmente na hipertrofia, por ser um método especificamente mais caracterizado como um método de estresse metabólico do que tensional. E não houve. Então ele fez o drop set falha concêntrica em todas as séries. Método tradicional e método pirâmide não trabalham com falha concêntrica, trabalham com esforço elevado, mas sem falha concêntrica, e os resultados foram similares. É possível sugerir que o modelo drop set pode não promover vantagens no aumento, no ganho da área de secção transversa do músculo do que os outros 2 protocolos, quando o volume de trabalho é equalizado. Equalizou o volume, amigo? Vamos ver quem é quem? Deu diferença nenhuma. A hipertrofia muscular foi acompanhada pelo aumento também do ângulo de penação e do comprimento do fascículo entre os protocolos. Segundo o nosso conhecimento, esse é o primeiro estudo que investigou os efeitos dos sistemas, dos métodos de treinamento nos parâmetros de arquitetura muscular em indivíduos treinados em força. Dessa forma, é possível sugerir que estratégias usadas aqui possam garantir respostas adaptativas em indivíduos muito bem treinados, não somente otimizando o aumento na área de secção transversa, mas também alterando o ângulo de penação e o comprimento do fascículo. As mudanças no ângulo de penação e no comprimento do fascículo permitem sugerir que o aumento na área de secção transversa foi devido ao aumento no número de sarcômeros em paralelo. Eu falei isso anteriormente lá em cima. E assim aumentar a capacidade de força máxima. Chegamos ao final do estudo. Meu amigo, muitas vezes a verdade dói. Gostaria de agradecer você que me assistiu nesse vídeo até agora. Mais uma vez, relembro, se gostou, dá um like aí, clica aí em inscrever-se, não precisa fazer nada, só se inscreve para você poder receber todos os vídeos, é só ativar o sininho aí do lado e você vai receber em primeira mão sempre todos os vídeos da HiFit. Isso me motiva a continuar produzindo conteúdo, informação de qualidade gratuita para você, estudante e profissional de educação física. Lembrando que estas respostas, essas sugestões são determinadas por esta evidência. Estamos falando deste estudo, ok? Podem existir outros estudos da literatura que mostrem respostas distintas. Então a gente vai falando sempre de evidência em evidência e faz um apanhado sobre esse estudo. Aos amigos tudo, aos inimigos a leitura. Um forte abraço e até o próximo vídeo.